ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Boa noite a todos, graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Eu vi um pastor comentando a respeito do pregador que estava um pouco nervoso na hora de ministrar. Era uma das primeiras vezes que ele estava encarando um público considerável e ele decidiu chegar bem animado e na hora de perguntar, né, quem está alegre, diga amém, ele inverteu, trocou as bolas, ele falou, quem está amém, diga alegre. E diz que o povo, mais empolgado que ele, respondeu em coro, alegre. E depois que eu ouvi essa história, achei engraçado, comecei a brincar com isso, até que, eu acho que há uns 2, 3 anos atrás, acho que foi em 2010, eu fui pregar numa igreja no Pará, e eu fiz a brincadeira, né? Quem está amém, diga alegre, o povo mais em peso, alegre. E eu falei, pastor, olha, eu nunca vi eles corresponderem tão animado com a brincadeira. O pastor falou, você ouviu falar que isso aconteceu numa igreja, não foi? Eu falei, sim. Ele falou, foi aqui. Aqui que tudo começou. Ele disse, quando alguém veio de fora e brinca, ele falou, a gente sente até importante. Gente, como foi dito, meu nome é Luciano Subirá. Antes que me perguntem, Subirá é meu sobrenome mesmo. As pessoas perguntam, pastor, é nome artístico? Eu digo, não, é profético. Né? E fica tudo resolvido. Como o Flávio disse, eu me criei em Campinas, por muitos anos congreguei na Nazareno Central, já estou há quase praticamente metade da minha vida, pouquinho para mais, no Paraná, mas cada oportunidade de voltar, de estar na cidade, de rever, né, não só família, amigos, gente conhecida, isso é um ambiente, eu estava dizendo para o Flávio, me provoca muitas lembranças. Né? À medida que a gente estava vindo, falei, olha ali, eu evangelizei um mendigo, ali o cara tentou me assaltar e Deus fez outra coisa. Essas lembranças aqui em Campinas são muito preciosas. Como o Flávio disse, Deus tem nos chamado não só para o ministério pastoral, mas para servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da palavra. Eu creio que o reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo estabeleceu e que quando a gente entende esses princípios e aprende como se mover neles, isso faz toda a diferença. E o nome desse nosso ministério de ensino é orvalho.com. Né? O orvalho a gente tirou do Cântico de Moisés, eu sempre digo isso, destile a minha palavra como orvalho, e o .com não estava na Bíblia, a gente aumentou para te remeter ao nosso site, onde tem muito, né, material gratuito, alguns dos nossos livros, você baixa lá o conteúdo integral, mensagens em áudio, em vídeo, estudos, tem muita coisa lá. Eu trouxe alguns materiais e você vai perceber no preço que a nossa intenção, né, não é fazer comércio, embora não tenha nenhum problema com quem, né, comercializa qualquer material de edificação. Eu creio que isso é uma bênção. Eu sou um consumista desse tipo de material desde muito tempo. Mas Deus tem colocado no nosso coração servir o corpo assim, colocando materiais de forma bem acessível. Então, até um tempo atrás, a gente estava vendendo os nossos livros por R$5, em 5 parcelas de 1 no cartão de crédito. E esses dias o financeiro me chamou, falou, pastor, a gente precisa que o senhor dê uma ajuda, está difícil. Então, agora não está mais 1 por 5, está 3 por 20, tá bom? Vai dar aí 6,66. Obrigado, produção. Eu tenho um sonho de um dia pregar com esse ponto, então eu fico brincando com esse negócio. Mas eu acho o máximo esses caras que põem o dedinho no ouvido. Eu fiz isso num culto e alguém me perguntou, o senhor usa o ponto? Falei, não, mas pareceu, não pareceu? Eu trouxe ali alguns materiais, um deles é o livro De Todo o Coração,
Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Esse livro fala só sobre amor por Jesus. É um material assim muito precioso. Temos ali um outro clássico do nosso ministério, que é o Agir Invisível de Deus. Esse livro fala só sobre confiança, o tratamento de Deus conosco. Nós temos ali também um material na área... Eu não gosto de defini-lo na área de finanças, mas ele fala da relação do crente com Deus e o dinheiro, honrando ao Senhor com nossos bens. E temos ali também um outro livro de um amigo nosso dos Estados Unidos, ele é do IHOP, é uma casa de oração que já está há mais de 13 anos, orando e adorando a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Eles têm um ensino precioso, não só na área de oração e adoração, mas de paixão por Jesus. E esse livro, né, uma coisa, buscando corajosamente tudo que é importante, também é muito bom. Então, você pode, a cada 3 livros, adquirir por R$20. Nós temos algumas mensagens na área de família. Eu estava num evento de família e eu trouxe, raramente eu ando com algum CD, porque a gente tem esse material todo de graça na internet. Mas alguns ainda fazem questão, não, eu quero colocar o CD já no carro, não quero, né, MP3. Então, se você quiser, nós temos alguns temas ali de família e também estão sendo vendidos a 3 por 10. Tá certo? Eu queria que você virasse para o irmão ao seu lado, falasse para ele, eu profetizo, você vai me dar alguma coisa de presente. Eu ministro generosidade no seu coração. Ou você pode usar aquele velho jargão, deixa Deus te usar, vaso, para me abençoar. Mas em especial, como disse o Flávio, nós estamos lançando, foi esse fim de semana na nossa igreja que nós começamos a divulgar um novo livro chamado O Propósito da Família. A importância da visão familiar na relação com Deus. O que eu vou compartilhar hoje, ele é uma espécie de trilho do que está aqui. Né? Obviamente, é um material, ele é maior do que os outros, a quantidade de páginas, o tamanho. Eu creio que isso aqui é um manual para a gente discipular as famílias. Infelizmente, esse eu não estou podendo manter na mesma condição dos outros ainda, mas nós vamos vendê-lo a R$15. Agora, se você não pode, querido, pagar os R$15, não deixe de levar por causa disso. A gente faz que nem Casa Bahia. Quer pagar quanto? Né? Outro dia o irmão chegou para mim e falou, pastor, eu quero muito. Né? Era um outro livro. E a gente estava vendendo já por 5. Né? Ele falou, eu quero muito, mas eu só tenho a passagem do ônibus, arrumei uma carona. Né? Será que o senhor não faz? Eu falei, faço, mas me dê alguma coisa. Né? E eu brinco de vez em quando, se você não tem condição de comprar, pede para o irmão ao lado. Se Deus não mover o coração dele, pede para o outro. Se não conseguir nenhum dos dois, e nem a gente facilitando dessa forma, fala comigo, eu posso até te dar o livro e uma oração, porque a coisa deve estar muito feia, né? E eu realmente queria te encorajar, se você quiser. A gente tem alguns combos lá, se você pegar uma quantidade maior para abençoar outros, que torna ainda mais fácil. E para terminar, acho que eu consegui falar de tudo, tem lá. A gente tem 2 gibizinhos, que é para você que tem filhos pequenos, com histórias bíblicas muito interessantes, a turma do Biga. Biga é um pastor amigo nosso lá de Curitiba, é o pastor da Bola de Neve lá. E ele fez um trabalho assim muito bom, e nós estamos apelando os 2 gibizinhos por 5, também 5 de 1 no cartão de crédito. Ok, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo. Estou muito feliz de rever muita gente, além do Flávio e a família. Né? Encontrei amigos queridos, encontrei vários dos nossos familiares. Conheci até um sobrinho que eu não conhecia ainda, né? Filho do meu cunhado, irmão da minha esposa, que está aqui hoje. Alessandra, filha de um outro primo meu. Cada vez que vem para cá, a gente tem bons momentos, sentimentos, lembranças. Glória a Deus por isso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se você estiver sem Bíblia, pega uma carona aí com o vizinho, dá aquela esticada de pescoço na Bíblia dele. Todo mundo achou? 1 Timóteo 5, 8. O texto diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé
e é pior do que o descrente. Outra versão diz, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Meu Deus, eu te agradeço por essa noite, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou, para, ó Deus, estarmos abrindo, expondo o nosso coração, não só ao ensino da Tua Palavra, mas ao mover do Teu Espírito que aplica, que vivifica a Tua Palavra em nós. E nós queremos pedir que tudo aquilo que o Senhor predeterminou para esse tempo, para essa hora, possa se cumprir plenamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clamamos pela ação do Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos guiando ao entendimento da verdade, da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu olho para esse texto e, obviamente, quando ele está falando de cuidado da família, o contexto sugere que ele está falando de cuidado material. Embora eu acredite que o cuidado com a família é muito mais do que o cuidado material. Ele está falando a respeito de como os filhos que cresceram devem agora recompensar os seus progenitores. Está falando do cuidado com as viúvas. E Paulo diz a Timóteo, olha, para que a igreja não se sobrecarregue, nós vamos socorrer só as viúvas, que ele chama as que são verdadeiramente viúvas. Né? Com isso ele não está querendo dizer que algumas viúvas o marido não tinha morrido direito, mas ele está dizendo aquelas que não tinham arrimo de família, aquelas que não tinham filhos crescidos, que poderiam supri-las, então a igreja ia ajudar. Mas se houvesse os filhos deveriam exercer esse tipo de cuidado. E como eu disse, embora o contexto da palavra cuidado tenha a ver com cuidado material, eu creio que o cuidado da família, ele vai muito além do cuidado material. Eu creio no cuidado emocional que nós devemos exercer para com os nossos filhos. A gente olha para Jesus, já homem feito, com o perdão da palavra, marmanjo, 30 anos de idade. A Bíblia diz que quando ele é batizado, ouve-se uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu digo que se Jesus, até depois de adulto, né, estava ouvindo palavras de afirmação do Pai Celestial como essa, a pergunta é, o que eu e você não devemos fazer pelos nossos filhos desde criança? Existe um cuidado com o coração deles, com as emoções, né, que nós devemos aprender a tocar. Existe cuidado espiritual. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, se alguém não cuida, né, não sabe governar a sua casa, como vai governar a igreja de Deus? Ele está dizendo que todo homem de Deus, antes de pastorear a igreja, tem que pastorear a sua casa. Há um cuidado espiritual. Nós precisamos ensinar os filhos no temor do Senhor, na admoestação do Senhor. Precisamos instruí-los na palavra. Há uma abrangência de cuidado. Agora, em qualquer dimensão deles, eu creio que a Bíblia está dizendo, se alguém não cuida dos seus, dos da própria casa, da sua família, o texto diz, negou a fé e é pior do que o incrédulo. E esse é o ponto que Deus tem usado já há alguns anos para mexer muito forte no meu próprio coração, a respeito de um entendimento importante, que é o que eu quero falar hoje à noite. É a ligação que existe entre fé e família. Porque nós temos uma inclinação a fazer uma dicotomia, uma separação desses dois assuntos. Eu vejo muita gente dentro da igreja tentando viver bem a fé com Deus, mas vivendo de forma terrível. E às vezes alguns estão vivendo de forma terrível e são vítimas, mas outros estão produzindo isso por negligência. Alguns estão vivendo de forma terrível a vida familiar. E eu creio que a gente não pode separar essas duas coisas, fé e família. Inevitavelmente, a sua vida familiar vai afetar a sua relação com Deus. Eu não quero tornar absoluta a afirmação que eu estou fazendo, porque, como eu disse, há pessoas que estão sendo vítimas de negligência da parte de outros, mas nenhum de nós tem o direito de negligenciar qualquer tipo de cuidado à família. Deus disse, se alguém chega ao ponto de dizer, eu não cuido dos seus, ele está negando a própria fé. Então, não há como você chutar a família e não chutar a sua fé. Essa é a verdade bíblica. E esse próprio texto começou a me fazer pensar um pouco mais a respeito da família. Eu aprendi desde muito cedo que a família é algo importantíssimo. É só você olhar e pensar que Deus não trata só com indivíduos, Deus trata com famílias. Apesar da salvação ser individual, o propósito de Deus, ele se revela como algo familiar. Deus, quando estende salvação para Noé, não foi só para Noé, foi para Noé e a sua casa. Quando Deus estende livramento para Ló, não foi só para Ló, foi para Ló e a sua casa. Quando Deus disse para Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo e eu vou te abençoar, não era só Abraão que seria abençoado. Deus diz, eu vou abençoar você e a sua casa, você e a sua família. E Deus diz, através do que eu vou fazer na sua família, Deus diz, eu também vou abençoar todas as famílias da terra, porque Deus pensa em termos de família. Deus tem tanto cuidado com a família que Ele criou
estabeleceu muitos mandamentos, que eu gosto de chamar de mandamentos familiares. A Bíblia está cheia de princípios, de ordens, de mandamentos, que dizem respeito à maneira como vamos tratar a família. Os filhos devem honrar aos pais, devem se submeter aos seus pais. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa deve se submeter ao marido, e nós vamos encontrando muitos desses mandamentos. E a obediência desses mandamentos, ela sempre traz bênção diferenciada. Por exemplo, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo chega ao ponto de dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. Respeitar e obedecer os mandamentos familiares sempre vai trazer bênção diferenciada. Isso tudo já deve destacar para a gente a importância que a família tem. Por outro lado, quebrar esses princípios também vai nos levar a consequências diferenciadas. O livro de Provérbios diz, o que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe a sua luz, a sua lâmpada nas mais densas trevas. Eu olho para esses textos bíblicos e eu consigo reconhecer o valor que Deus está atribuindo à família. Sempre que ele fala de abençoar alguém na Bíblia, aquilo não vai se limitar ao indivíduo. A maior parte das palavras de bênção, elas se estendem de alguma forma e transbordam para a família. Eu cresci ouvindo meu pai fazer uma afirmação do Salmo 68, que diz, Deus faz com que o solitário habite em família. E eu aprendi desde muito cedo a importância da família, a respeitar isso. Mas alguns anos atrás, Deus começou a me fazer entender que a família era algo muito mais sério do que eu conseguia mensurar. Às vezes eu pensava que Deus queria abençoar a minha família, porque eu pensava, a minha família é importante para mim. E eu sempre digo às pessoas, você quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha família. Você quer conhecer minha antipatia, ou aquele lado ainda não profundamente tratado da minha alma, maltrate minha família, você vai arrumar briga. Então eu pensava, Deus quer me deixar feliz, Ele abençoa a família, porque dessa maneira, Ele sabendo que a família é importante para mim, Ele vai fazer algo especial. Mas eu descobri que a razão pela qual Deus quer abençoar tanto a família, não é porque a família é importante para mim, é porque a família é importante para Ele. A família faz parte de um projeto de Deus, que é algo assim extraordinário. E eu quero falar um pouco a respeito disso. Alguns anos atrás, Deus começou a me fazer pensar bastante, a partir desse texto, a respeito dessa ligação que existe entre fé e família. Por exemplo, o apóstolo Pedro escreve, e ele diz assim, maridos, 1 de Pedro 3,7, tratem as suas esposas com honra como vaso mais frágil. Ele diz, para que não sejam impedidas as suas orações. O que ele está dizendo? Se você trata de forma errada a sua família, você vai afetar com isso a sua relação com Deus. E esse conceito, querido, não é só do Novo Testamento. Já era algo estabelecido desde a Velha Aliança, Malaquias 2,13. Deus diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com jejuns, com lágrimas. Deus diz, e eu não vos ouço. E vocês perguntam por quê? No versículo 14 ele diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, meu amigo, você não honra nem a aliança do casamento. Espero que eu vá honrar você, ouvir suas orações. Deus diz, de jeito nenhum, não vou fazer isso. Eu começo a olhar, querido, para a palavra de Deus, e eu vejo uma relação muito forte entre a maneira como vivemos família e como isso afeta a nossa própria relação com Deus. E a pergunta é, por que Deus colocaria a família num patamar de tamanha importância, de tamanho valor? É por isso, querido, que mais do que nunca, num tempo, num momento como esse que nós estamos vivendo, no mundo, em especial na sociedade brasileira, nós precisamos, como povo de Deus, levantar essa bandeira e defender a família, entendendo a importância que ela tem, em primeiro lugar, aos olhos de Deus. Você pode dizer amém? Eu acredito que Deus se revela, e esse é o primeiro ponto que eu quero explorar, para falar dessa ligação entre fé e família. Como a gente diz, para o cara exercer o ministério, ele tem que ter um cuidado correto dentro de casa. Para que as orações não sejam impedidas, ele precisa tratar de forma correta a sua família, o seu cônjuge. E nós podemos gastar tempo, não é o meu propósito ser exaustivo nisso aqui, falando de como essas duas coisas estão relacionadas. E a primeira verdade que eu percebo e eu quero destacar é que Deus se revela através de figuras familiares. Você já percebeu isso na Bíblia? Por exemplo, quando Jesus vai ensinar a respeito da oração, ele diz, qual de vocês é o pai? Que se o filho pedir pão, esse vai lhe dar uma pedra. Ele diz, se vocês são maus,
sabem dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas aos que o pedirem. Sempre que eu cito esse texto, eu lembro de uma cena, a gente voltando da escola bíblica dominical e do culto do domingo da manhã. Normalmente estávamos entre aqueles últimos saíam, era aquela quantidade de ônibus que a gente pegava para chegar em casa. Às vezes minha mãe não tinha conseguido deixar o almoço adiantado. Domingo para nós era o dia que a gente sabia que ia passar fome, até o almoço ficar pronto. E às vezes a gente chegava em casa morto de fome. Eu lembro de um dia, né, entre nós, eu e meus 2 irmãos, apavorados atrás de comida. Minha mãe falou para o Adriano, meu irmão mais velho, né, pega um pedaço de pão ali, assim vocês se entretêm no armário. Ele pegou um saco de pão, nós corremos para a mesa. Eu lembro quando ele tirou o pão. Hoje em dia a gente aprendeu a arte de guardar na sacolinha plástica, ele fica murchinho. Antigamente naquele saco de papel eles ficavam duros. E meu irmão pega aquele pão e ele começa a bater na mesa, pá, pá, e ele diz assim: qual é o filho que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra? Até hoje minha mãe, quando eu falo isso, ela está presente, ela justifica: eu não sabia, né? Mas assim, nenhum pai vai fazer isso, né? E Deus muito menos, é o que Jesus está dizendo. Quando Deus quer revelar o seu amor, a respeito do que Deus fala? Isaías 49:15. Pode a mãe, que amamenta o seu filho, esquecer-se da criança que mama? Deus diz, ainda que essa se esqueça, é muito improvável. Mas Deus diz, ainda que, ele diz, eu não me esqueço de vocês. O que ele está dizendo? Deus está afirmando, o meu amor por vocês é maior, é mais intenso, é mais perfeito, é mais profundo que o amor de uma mãe. Deus diz, quando o amor de uma mãe falha, o meu vai além. Na hora de Deus mostrar a dimensão do amor, ele apela para o maior amor que a gente conhece, que é o amor de mãe. Porque mãe é mãe, fala sério. Eu olho para a Bíblia e eu começo a ver essas figuras o tempo todo. Deus fala a respeito do marido amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Quando Deus quer nos fazer entender a relação de Cristo com a igreja, ele usa uma figura familiar. Ele diz que a mulher deve submeter ao marido assim como a igreja se submete a ele. E nós vamos olhando para a palavra de Deus e nós vamos achar muitas figuras. E Deus se revelando através dessas figuras familiares. No Novo Testamento, a visão de paternidade de Deus é algo muito forte. E Deus me fez lembrar de um episódio, quando ele começou a tratar dessas coisas comigo alguns anos atrás. Eu já estava morando no Paraná. Na época eu morava em Guarapuava, no interior, e meus filhos eram muito pequenos, e eu e a Kelly, minha esposa, que é de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior, viemos fazer uma visita para a família. E a Alice ainda muito novinha, não tinha nem um ano de idade, bebezinho, Israel com 3 anos e pouquinho, já perto dos 4, eles têm 3 anos de diferença. E eu imaginei, vai ser uma viagem longa. Normalmente eu fazia isso umas 7 horas de carro. Mas com as crianças, eu já calculei, vai ser umas 9. É a gente parar para trocar fralda, lidar com eles com calma, né? E, de fato, foi uma viagem de 9 horas. Para mim é importante falar para você a duração. Por quê? Eu já estava aflito antes da viagem começar. Porque meu filho, não diferente da maioria de vocês, eu sabia que ia fazer 300 vezes a mesma pergunta. Pai, falta muito. Pai, quanto tempo falta? Né? Pai, está longe. Eu não sei você, mas eu odeio aquele jumento do desenho do Shrek. Né? Ele me tira do sério. E aquele dia, eu já pensando que viria, mas eu me programei interiormente, mentalmente. Eu falei, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser simpático. E toda vez que ele perguntava, eu com um sorriso ia respondendo. Mas, irmão, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo foi passando. Quando a gente já estava com 8 horas de viagem, faltava só 1 hora, eu já não estava aguentando mais. Teve uma hora que ele falou, papai, quanto tempo falta? Eu botei um sorriso quase fingido no rosto. Virei para ele e falei, falta 1 hora, meu filho. E ele, obrigado, papai. Quando ele falou, obrigado, papai, eu perdi a paciência. Eu falei, obrigado por quê, Piá? Lá no sul a gente chama o menino de Piá, né? Obrigado por quê? E ele assustou com o meu jeito. Falou, porque você me disse quanto tempo falta. Eu falei, você entende de tempo? Você sabe quanto é 1 hora? Não. Você tem relógio? Não. Você sabe marcar o tempo? Não. Então, obrigado por quê? Você está me perguntando uma coisa que você não entende, que quando eu respondo você não entende, e você não para de me perguntar o que você não entende. E eu soltei os cachorros no menino. De repente eu percebi Dona Kelly do meu lado, minha esposa, já não estava mais me olhando com cara de meu herói. E ele assustado com a minha reação. Eu percebi que o que eu fiz não foi legal. Falei, Deus, me perdoa, mas pelo menos vou ter um pouco de paz agora. Eu estou lá dirigindo com aquele silêncio, aquele clima chato.
eu comecei a me sentir mal. Falei, Deus, me perdoe, me dá uma chance de consertar esse negócio. Eu realmente exagerei. E eu estou ali pensando, e de repente meu filho me faz outra pergunta. Ele resmunga não sei o quê, eu mal entendi o que ele falou, pedi para ele repetir. Ele diz, pai, fala sério, você é inteligente. O duro quando começa assim, é que se você não fizer o que ele fez, é porque daí você não é inteligente. Ele, sem saber, já me botou na parede. Ele falou, você é inteligente. Ele falou, eu sei que eu não tenho relógio, que eu não sei marcar a hora, que eu não entendo do tempo. Ele falou, mas se você quiser, você arruma um outro jeito de me explicar o tempo que não seja pelo relógio. A Kelly começou a rir do meu lado com a cara de quero ver você sair dessa. E eu pensei, Deus, é a minha chance, mas o que eu digo? Como é que eu explico o tempo para uma criança que não sabe marcar o tempo? E a única conclusão que eu cheguei, eu vou ter que entrar na cabecinha dele, no mundinho dele, vou ter que usar as ilustrações que ele conhece, para ele conseguir me entender. E eu pensando ali, acho que me veio esse insight da parte de Deus, meu filho, não diferente dos de vocês, tinha também o dom de assistir 200 vezes o mesmo DVD, na época dos meus não era DVD, era VHS. Irmãos, eu digo para todo mundo, eu louvo a Deus pelo ministério Crianças Diante do Trono. Mas houve uma época da minha vida que eu não podia mais ouvir a voz da Ana Paula Valadão. Eu não aguentava, de tanto que meus filhos assistiam. E naquela hora me ocorreu algo, e eu falei, filho, sabe aquele desenho tal que você gosta? Sei. Falei, imagina que está na parte mais ou menos que acontece isso. Minha esposa percebendo, por um dia, ela me olha e diz, menos, eu. Onde acontece isso, ela me deu um sinal positivo, aí tá bom. Eu falei para ele, você lembra? Ele falou, lembro. Eu falei, então, daí até terminar o desenho, é o tempo que falta para a gente chegar na casa da sua avó. Aí ele abriu um sorrisão, valeu, pai. Sabia que você ia arrumar um jeito de me explicar. A dona Kelly já está me olhando de novo com cara de meu herói. Eu pensei, dei a volta por cima e resolvi meu problema. Irmãos, não deu 10 minutos. Esse menino só mudou a pergunta. Ele disse, pai, que parte do desenho está agora? Eu tinha que ficar dirigindo com um olho na estrada e o outro, né, assistindo o desenho para dizer. E eu lembro assim, tinha um acesso secundário que estava dentro da cidade. Quando eu peguei, já fazia um tempo que ele não falava, falou, pai, e agora? Eu falei, filho, acho que deu algum problema. Ele falou, por quê? Eu falei, a tela está preta, não está passando mais nada do desenho. Ele falou, será que quebrou? Né? A criança entra no... Eu falei, pera, filho. Eu falei, não, está subindo umas letrinhas brancas. Quando eu falei, está subindo umas letrinhas brancas, esse menino deu um grito no banco de trás. Eba, chegamos! Porque a hora que subia a letrinha branca, acabou o desenho, esse era o referencial de tempo. Por que eu estou dizendo isso, querido? Deus, muitas vezes tem que fazer, ou a maior parte do tempo tem que fazer comigo e com você, a mesma coisa. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Paulo diz, o homem natural não entende as coisas do Espírito, para ele são loucura. A Bíblia não fala só da sabedoria de Deus, fala da multiforme sabedoria de Deus. Então, para que Deus se faça entender, Ele sabe usar muito bem também essas figuras que Ele tem estabelecido como princípio para a família há muito tempo. E Deus decidiu se revelar usando essas figuras, eu creio, não só pela nossa incapacidade de entender algo mais profundo, mas eu creio que Deus estabeleceu a própria família como uma ponte, querido, de entendimento, através da qual Ele quer se revelar na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2. E eu quero compartilhar algo com você interessante. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Paulo diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Outra versão diz, e sois da família de Deus. Diga comigo, eu sou da família de Deus. Vira para o irmão ao seu lado, já assim com um sorriso para agradá-lo, que ele pode te dar aquele presente no final do culto, né? E fala para ele, nós somos da família de Deus. Quantos são gratos por pertencer à família de Deus? Quando a Bíblia fala sobre essa família, Efésios 3 ainda, de novo, Paulo menciona isso, versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante de quem? Do Pai. De quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. Quando eu olhava para esse texto de Efésios 3, e eu pensava na família de Deus, eu sempre imaginava uma espécie de sobradão enorme. O andar de cima é a crentaiada do céu,
aqueles já foram promovidos e transferidos. O andar de baixo, a crentaiada aqui da terra, imaginar aquele monte de crianças correndo para todo lado de Deus, o paizão da família. Por conta até dessa imagem, muitas vezes, a maneira como eu olhava a família de Deus era muito limitada. E naquele dia Deus começou a me fazer considerar algumas coisas. Quando foi, por exemplo, que eu formei a minha família? Ele me fez pensar a respeito disso. E na hora que eu senti aquele questionamento interior do Espírito Santo, eu tinha a resposta na ponta da língua, quando eu formei minha família. No dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-feira à noite, eu acho que já devia ter passado de 9h30 da noite, quando diante de Deus e muitas testemunhas, eu entrei em aliança com a minha esposa. Naquele momento nós deixamos pai e mãe e nos tornamos uma família. E eu falei, foi esse dia que eu formei minha família. E a pergunta do meu íntimo era, e os filhos? Eu falei, os filhos vieram depois. O Israel nasceu 3 anos depois do casamento. A Alissa nasceu 3 anos depois do Israel. E eu não passei a ter uma família, querido, porque os filhos nasceram. Os filhos nasceram porque eu passei a ter uma família. Você entende a diferença? A família não passou a ser família quando eles nasceram. Porque nós nos tornamos família que eles foram gerados. E essa é a ordem que deveria ser seguida. Infelizmente, não é o que tem acontecido em todo lugar. Quando a gente pensa na família de Deus, normalmente a gente pensa que Deus só arrumou a família quando Ele criou o homem. Mas a verdade, querido, que o homem é extensão da família que já existia. O mistério da Trindade, algo difícil de entender, quanto mais de explicar. Eu creio que deve nos fazer compreender o que eu poderia, sem medo nenhum, chamar de o mais perfeito modelo de uma família. A Bíblia fala de um único Deus e fala de 3 distintas pessoas. E quando você olha, querido, para o formato, você consegue enxergar, né, na Trindade, verdades profundas a respeito da família. Não só a maneira como um, né, demonstra apreço ao outro, e serve ao outro, e promove ao outro. A distribuição de tarefas. Há uma interação da Trindade. Cada um, por exemplo, Paulo escreve, ele diz, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem opera os dons na igreja é o Espírito Santo. Ele diz a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra Senhor no Novo Testamento, diferente no Velho, é sempre uma referência à pessoa de Jesus. Ele diz que Jesus é o responsável pelos ministérios, os dons ministeriais. Efésios fala isso. Ele subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E ele fala de diferentes dons ministeriais. Mas a Bíblia diz também que há diferentes operações, outra versão diz realizações. Mas ele diz, mas o mesmo Deus opera tudo em todos, uma referência ao Pai. O tempo todo na Bíblia você vai ver essas distribuições de tarefa, os papéis de cada um sendo muito bem respeitados. O que me faz acreditar que isso precisa ser também muito bem definido nas nossas famílias. Mas qual o ponto, querido, que eu quero, né, chegar te apresentando essa visão e essa verdade? Quando a gente consegue entender a visão dessa família eterna, que é a família de Deus, a gente deve entender que a família terrena é o que eu poderia chamar de uma réplica imperfeita, limitada, dessa família eterna, da família celestial. Eu sei que quando eu falo isso, alguns ficam me olhando com aquela cara. E eu já vejo a pergunta estampada na testa. Pastor, então, se Deus é o Pai, e Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a Mãe, a verdade é que nós não podemos tentar entender a família de lá, a matriz, a partir da de cá, que é uma réplica imperfeita. A gente deveria tentar entender a família de cá, a terrena, a partir da de lá. E quando você olha para a pessoa do Espírito Santo na Trindade, e a gente não tem que tentar atribuir gênero de masculino ou feminino, o apóstolo Paulo escreve, diz em Cristo, não há homem nem mulher, e diz no céu não se casa, não se dá em casamento. Isso é algo que nós vivemos nesse contexto. Mas quando você olha para o papel que o Espírito Santo tem, as suas atribuições, e você começa a olhar o papel que a mãe tem na família terrena, eu prefiro fazer a análise inversa, não chamar o Espírito Santo de a mãe na família de lá, porque essa terminologia não existe na Bíblia. Mas quando você olha para a mãe na família de cá, você vê que ela reproduz em muito as características e os papéis. Quem é o responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe.
A semente não pertence a ela, mas a gestação da vida é da mãe. E quando você olha para a Bíblia, desde a criação, a Bíblia diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O anjo aparece a Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem é chamado a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Eu não sei aqui, mas meus filhos que cresceram no Paraná já choravam chamando a mãe. Mãe! Eu me lembro de um dia que Israel caiu, meu filho, e tinha talvez uns 4 já para 5 anos de idade. Certeza que devia ter 4, no mínimo. Quando a gente começa a ter dificuldade de lembrar o ano, é porque a idade está chegando. E ele estava lá pulando no sofá. Irmãos, não sei vocês, mas a minha geração, a gente não podia brincar no sofá da sala. O sofá era para uma tal de visita que nunca aparecia. E a gente que morava lá não podia. E eu cresci como criança dizendo: quando eu for adulto, quando eu tiver meus filhos, eles vão fazer o que quiser no sofá. A gente fala cada bobagem. Mas estou lá eu tentando agora cumprir o que eu prometi para a minha vida inteira. Meu filho está pulando no sofá. Eu penso, ele nem sabe o quanto isso custou. Vai destruir o sofá, mas eu estou lá me segurando, deixa que destrua. Mas de repente ele começa a pular de um sofá para o outro. Eu digo: aí não. Falei: bonitão, você quer destruir o sofá, vá lá. Mas se você ficar pulando de um para o outro, você vai cair. Você vai machucar. E você, eu não quero que você se destrua. Não, não vou cair. Falei: filho, aprende uma coisa. Seu avô me dizia isso desde que eu era criança. Eu nunca acreditei nele até crescer. O pai sempre está certo. Não, pai, não vou cair. E eu tentei, o menino teimando. Eu lembrei de uma frase do meu pai mesmo, dizia: na escola da vida o castigo vem muitas vezes antes da lição. Eu falei: fique à vontade. E ele começa a pular de um sofá para outro, e deu certo um tempão. Até que uma hora ele errou o pulo. E blá, caiu no chão. Quando caiu no chão, já levantou chorando. Obviamente, eu tentei acudir, a mãe chegou primeiro. E a cena, querido, né, vou falar a respeito disso, porque eu creio que os homens vão concordar comigo. A cena, para mim, assim, foi de gerar quase indignação. Porque a minha vontade era lidar, né, já dizendo: eu não te disse, mas a mãe correu primeiro. E mãe tem toda uma doçura. E ela diz: meu filho, o que foi que aconteceu? Eu já estou querendo subir pelas paredes. Como que foi que aconteceu? Todo mundo viu o que aconteceu. Aí dizia: eu caí. Eu digo: não, achou que era a piscina, mergulhou no tapete. Eu estou quieto, é só o sentimento. Eu estou tentando fazer toda a cara de crente, me conter. Né? Aí ela faz a pergunta: e machucou? Eu já estou assim, soltando fumaça pela venta. Diz: não, está treinando para quando for chorar de verdade, já estou me segurando. Eu não sei se vocês conhecem aqui, pregando muito para o Nordeste, eu ouço muitas histórias de Seu Lunga. Alguém já conhece aqui? É o Bruno, com certeza, né? Por que você está sempre bem informado de lá, eu não sei, mas... Seu Lunga é um senhor. Outro dia eu falei uma lenda, querendo dizer que ele era conhecido. Alguém falou: não, é real. Então, não vou nem usar a expressão lenda. Ele mora em Juazeiro do Norte, Ceará. Pensa num cara assim que incorporou a filosofia da política assim, de tolerância zero. A turma hoje exagera todas as histórias do Lunga, virou literatura de cordel, para falar daquele cara assim, ignorante mesmo. Então as histórias são mais ou menos assim: a mulher diz: Lunga, quer leite? Ele diz: quero. Ela diz: leva no copo. Ele diz: não, joga no chão e puxa no rodo. Ele acredita profundamente que tudo tem que ser respondido, tratado nesse nível. Dizem, já não sabemos se é verdade, que ele foi comprar veneno de rato na loja agropecuária, e o infeliz do funcionário foi: é para levar a Lunga? Ele falou: não, espera que vou buscar o rato comer na sua mão. Então, esse é o Lunga. Né? Eu brinco sempre que algumas mulheres passaram a vida inteira orando pelo marido, era o príncipe que viria montado num cavalo. Elas descobriram depois que casaram, foi com o cavalo, não com o príncipe. Né? E tem muitos de nós. Aquele dia, eu estou com o meu lado Lunga, o modo Lunga ativado. Né? E aí a Kelly continua: né? O que aconteceu? Eu caí. Né? E ela pergunta para ele: machucou? Ele: e eu estou ali me segurando. Né? Aí ela pergunta: aonde? E a vontade de gritar: está segurando o braço por quê? Você acha que vai cair o braço do menino? Ele caiu em cima do braço, estava segurando o braço. Aqui. Aí, para mim, irmão, esse é o cúmulo. A mãe diz: vem cá que mamãe vai dar um beijinho em Sara.
Eu já quero gritar saranada, né? Xilocaína, né? Analgésico, mas eu estou me segurando. A mãe, o pior, chega, nem encosta, só pertinho. Sarou. Eu já quero pegar assim os dois de jeito. Mas eu me segurei, né? E um dia eu estava falando alguma coisa com a Kelly, porque o Israel um dia caiu numa outra brincadeira diferente. E a hora que eu fui acudi-lo, ele me deu um drible, mas um drible mesmo, uma finta, escapou de mim e correu para a mãe. E nós, os pais, às vezes, somos mais imaturos que os filhos. Eu fiquei sentido. Poxa, eu que vi primeiro, eu que fui acudir, o menino não me quis. Minha esposa, raramente, ela age assim, com esse sarcasmo, com esse cinismo. Ela é uma pessoa muito doce, mas aquele dia ela me olhou e disse, por que será? Eu falei, por que será? Você está insinuando o quê? Eu falei, não estou insinuando nada, meu amor. Eu não preciso nem insinuar. Ela disse, deixa eu te ajudar. E ela me fez lembrar desse dia, né, que ela atendeu o menino, dessa forma que eu fiquei criticando. Ela disse, vamos lembrar do seu dia. Teve um outro dia, parecia uma réplica. Meu filho estava brincando no sofá, eu estou lá, deixa que pule. Aí resolveu pular para o outro. Falei, bonitão, da última vez você caiu. Não, mas agora não caiu mais. Falei, filho, lembra quem que está certo? Não, eu aprendi, não caio mais. E eu deixei ele pular. Daqui a pouco, blá, mas parecia assim um replay. Até não sei se foi o mesmo braço. Ele levanta, segurando o braço. Quando ele foi correr para a mãe, eu cerquei. Aí ele foi para o outro lado, cerquei. Falei, hoje é comigo. E ele está lá, assustado, chorando. Eu digo, engole esse choro, piá. Engole o choro. Eu não falei que se você caísse, eu acho. Fala, engole, falou. Então, bem feito, criatura. Irmãos, nunca, eu tenho melhorado, com muita oração e ajuda da minha esposa, mas nunca que nós, os pais, vamos conseguir dar consolo na vida dos filhos dessa forma. A gente tem o nosso papel, tem a nossa responsabilidade. E quando nós vamos olhando, querido, essas figuras, elas precisam, de fato, ser entendidas. Por quê? A visão familiar que nós temos, e esse para mim é o ponto principal, ela vai afetar a forma como nós vamos entender Deus e nos relacionarmos com Ele. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava num culto, estava no momento do louvor e adoração, e o Espírito Santo começou a me incomodar. Sai do seu lugar, vá até o fundo da igreja e dá um abraço. Apontei para o lado errado. A pessoa estava para o lado de cá, de onde eu estava. Deus diz, vá até o fundo da igreja. Aquela impressão vinha forte do Espírito Santo. E dá um abraço em fulano de tal. Olhei, fulano de tal era maior do que a maioria das pessoas. É tipo Saul, né? Dos ombros para cima, todo mundo enxergava. E eu percebo que ele está lá no fundo. A coisa interessante, querido, a respeito de como o Espírito Santo se move, os dons aqui, isso é tão simples, que às vezes a gente não consegue acreditar de cara que possa ser Deus. E eu comecei a pensar, não, deve ser coisa da minha cabeça. E eu mesmo pensei, falei, Deus, a igreja é sua, mas as regras são nossas. Tem hora de abraçar. A gente abraça na chegada, na saída, quando muito no cântico de comunhão. Mas agora não é nenhum desses momentos. Eu pensei, não, isso não deve ser. Volto a adorar, o Espírito Santo começa a me incomodar mais forte. Sai do seu lugar, vai dar um abraço no fulano. Digo, Deus, o Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho, elas são ciumentas. Se eu for daqui lá no fundo, na frente, todo mundo dá um abraço num só e voltar. Amanhã o Senhor continua sentado no seu alto sublime trono, mas eu estou com os crentes bicudos comigo aqui na igreja. Se realmente é o Senhor, não é uma boa ideia. Eu estou tentando, né, continuar ali a adoração, e pela terceira vez Deus me incomoda. Sai do seu lugar, vai dar um abraço fulano de tal. Eu ainda tentei a última, irmão. Eu não sei por que a gente acha que vai ganhar essa queda de braço. Falei, Deus, o Senhor sabe que nós, os homens, não somos assim tão dados a afeto. Eu vou lá sem mais nem menos, sem nenhuma explicação. Dá um abraço no cara, ele pode me estranhar. Eu falei, esse argumento tem que te convencer. Irmão, nada, aquilo dentro de mim eu pensei, chegou uma hora, falei, quer saber, seja o que Deus quiser. Saí do meu lugar, fui até o fundo da igreja, chego lá, ele está de olhos fechados, orando. Aí, de repente, cutuquei ele me olhou, falei, olha, pode parecer estranho, já fui me explicando. Mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. E já que estava ali mesmo, dei um abraço apertado nele, gordo. E ele começa a chorar que nem criança. Mas não é chorar, ele uivava. Eu que queria que fosse uma manobra rápida e discreta, não consegui. Porque o camarada me agarrou, não me largava mais, irmão, chorando, babou tudo em mim, aleluia. E a turma olhando, eu tinha vontade de dizer, ele, tipo, tem nada a ver com isso.
E aqui foi desconfortável, porque ele não me largava mais, não parava de chorar, né? E quando, por fim, ele se recompôs, eu curioso, falei, o que aconteceu? Ele falou, pastor, o senhor não faz ideia. Eu falei, por isso que eu estou lhe perguntando, criatura. Ele falou, pastor, desde que eu entrei na igreja, eu tenho uma dificuldade muito grande com a maneira como vocês tratam Deus o tempo todo como pai. É pai para cá, pai para lá, paizão, paizinho. E quando ele falou isso, eu interrompi ele. Eu falei, você não teve pai? Esse é o típico comportamento de quem não teve pai. E ele falou, eu tive pai. Na verdade, meu pai deu um teto sobre a cabeça da gente, botou comida na mesa, vestiu a gente. Mas ele não foi essa figura carinhosa que vocês tentam aplicar para a figura de um pai, especialmente, né, como a maneira como vocês abordam. Eu não me lembro de nunca ter recebido um abraço sequer do meu pai. O contato físico era as surras, que eram injustas e abusivas. Ele diz, eu nunca lembro do meu pai ter elogiado a gente. Ele só xingava e amaldiçoava a gente. E ele começou, querido, a mostrar uma clara lacuna emocional que ele tinha dentro dele, a respeito dessa figura paterna. Ele falou, eu estava aqui no louvor e adoração. Ele falou, eu estava lá nas galáxias. De repente, o líder do louvor falou, sabe agora no colo do papai. Eu falei, eu voltei na hora, aqui para a terra, desliguei, meu coração esfriou. E nessa hora eu falei, Deus, eu realmente devo ter um problema com essa questão da figura do pai. Porque meu coração fechou. Ele diz, na hora, eu comecei a perceber que isso era de fato algo muito sério. Então ele falou assim, eu comecei a orar no meu lugar e dizer, Deus, se é tão importante te entender como pai, eu quero te entender como pai. O pai que eu não tive, o pai que eu preciso entender. Mas ele disse, então eu quero que você se revele como o pai que eu nunca tive. Foi o que eu mais queria do meu pai, era um abraço de pai. Ele falou, então te desafio, Deus, você se revelar como esse pai e vir me dar um abraço. De repente ele parou, falou, pastor, achei que eu estava abusando. Eu falei, até evangelizar, que é tão importante, Deus terceirizou, né? Delegou para a igreja. Então eu mudei a oração, falei, você não tem que vir pessoalmente. Mas ele diz, eu acabei de orar e dizer assim, se você mandar alguém aqui em seu nome, dizendo ter sido enviado pelo Senhor, para me dar um abraço, e diz, eu vou entender isso como um sinal de que eu tenho que mudar essa maneira de olhar para a figura do pai. Só que, irmãos, Deus é fantástico. Ele sabia o trabalho todo que eu ia dar para sair do meu lugar, para obedecer, para chegar lá. Ele falou comigo muito tempo antes do cara fazer a oração. Quando eu cheguei e cutuquei ele tinha acabado de fazer a oração. Ele falou para mim, pastor, o senhor para mim foi o The Flash. Eu falei, não, querido, eu já estava do seu lado enquanto você fazia a oração. Deus que nessa conspiração dele me colocou aqui antes de você fazer a oração, quando você terminou, eu estava prontinho. Mas eu estou usando isso, querido, como uma forma de ilustrar algo que nós precisamos entender. No Salmo 68:5, Deus se revela como o pai dos órfãos. O que ele está dizendo? Essa lacuna emocional dentro de você, do pai que você não teve. Deus diz, eu quero preencher. Eu quero assumir esse papel. Por que isso é tão importante, querido? Eu acredito que a visão que nós temos de família, ela vai afetar a forma como nós vamos relacionar com Deus. Eu não tenho um texto bíblico para te dar, mas depois de 20 e tantos anos aconselhando, eu posso te garantir pelo menos um dado estatístico. Toda pessoa que teve problemas sérios de relacionamento com a mãe tem dificuldade de relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, toda pessoa que cresceu num ambiente onde as promessas que eram feitas não eram cumpridas, elas têm dificuldade de crer nas promessas de Deus. Porque a maneira, querido, como vivemos família, ela é uma espécie de filtro que afeta a revelação de Deus que nós vamos ter. Eu me lembro quando o Israel, ainda bem novinho, um dia ele me liga, eu estava pregando em Curitiba, a gente morava no interior, e era o domingo, na hora do almoço. Eu tinha acabado de sair de um culto, eu ia almoçar e voltar para casa. Ele me liga, eu atendo o celular, falou, pai, estou com muita saudade de você. Ele devia ter uns 7 anos, no máximo. Eu falei, filho, eu também estou com saudade de você. Ele falou, mas não liguei para falar da saudade. Eu falei, não, você ligou para falar do quê? Eu falei, pai, liguei para dizer para você aguentar a sua saudade, porque eu estou aguentando a minha. Ele falou para mim, porque o que você está fazendo é muito importante. Ele falou, para mim você é que nem o apóstolo Paulo, você viaja para falar de Deus, para abençoar as pessoas, e pai, eu tenho o maior orgulho de você. A hora que aquele menino começou esse discurso, não parecia o discurso de uma criança, não dessa idade. Então, eu fiquei emocionado, eu comecei a chorar do outro lado. Ele falou, então aguento sua saudade, que eu estou aguentando a minha.
E quando eu estava assim, no auge do quebrantamento, ele disparou: só não esquece o meu presente. Até hoje ele diz que nem imaginou, né, não foi nada planejado, mas ele e a Alice, minha filha, eles dizem: a melhor hora de pedir algo ao papai e à mamãe é depois do devocional do tempo com Deus, quando eles estão bem quebrantados. Eu estava com o coração mole. Na hora que ele falou: não esquece meu presente, eu, bobo do lado de cá, com tudo que ele tinha falado, falei: o que você quer? Ele falou: está podendo escolher? Era um momento difícil. Eu tinha ido plantar essa igreja de Irati, eu levei 6 famílias comigo, eu fui sem sustento, ainda tinha que encarar, né, fazer a igreja funcionar, alavancar aquilo tudo. E um tempo atrás ele tinha me pedido um presente. Falei: filho, sem chance, durante um tempo nós não vamos poder se aventurar com esse tipo de gasto. Aí nessa hora que eu falei, né, pode escolher, ele falou: pode escolher? Ele falou: então eu quero aquele. Quando ele falou isso, eu pensei: me lasquei. Porque eu deixei de escolher, eu dei a liberdade. E depois que eu falei: irmãos, eu tenho lá minhas falhas, mas algo que eu tento levar muito a sério com meus filhos, eles sabem disso. A Bíblia fala no Salmo 15, aquele que jura e mesmo com dano seu não muda. Eu me arrependi, mas eu já tinha falado. Então, quando ele falou: quero isso, eu falei: filho, é seu. Eu estava ali apavorado pensando como é que ia fazer, mas falei: é seu. Quando eu falei: é seu, acabou a conversa. Eu só ouvi o barulho do telefone caindo no chão e os gritos dele para a mãe: mãe, ganhei meu brinquedo, ganhei. Eu falei: eu nem fui no shopping ainda, né? Eu tenho que comprar, eu tenho tantas horas de viagem. Mas na cabeça dele ganhou, porque se o pai falou, está falado. E uma criança que cresce num ambiente desse, ela não tem dificuldade de entender que o Pai Celeste também vai cumprir as palavras dele. Agora, pastor, quer dizer que se a gente tiver uma família extraordinariamente boa, nós vamos ter uma relação muito melhor com Deus? A probabilidade é muito grande. No entanto, querido, a maioria de nós não vai viver dentro de uma família perfeita, porque isso não existe. O livro de Hebreus diz que nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. Não quer dizer que não é raro, mesmo que tentaram fazer o melhor. Agora, o que nós precisamos, querido, quando entendemos a importância que a visão familiar tem na relação com Deus, é assumir algumas coisas. Primeiro, o tipo de marido que eu sou e o tipo de pai que eu sou não determina só o nível da qualidade de vida emocional que nós vamos ter dentro de casa, mas determina a forma como meus filhos vão enxergar Deus. E quando eu caminho debaixo dessa responsabilidade, eu quero não só honrar a Deus com um bom testemunho, eu quero plantar no coração dos meus filhos uma visão correta de Deus. Agora, nós crescemos num ambiente, como eu falei, de imperfeições, de limitações. A maior parte, querido, das grandes feridas emocionais que as pessoas têm está relacionada com a família. Por quê? A linha é muito fina entre amor e ódio. E a decepção, querida, ela sempre é maior, porque ela é proporcional à expectativa, ela é sempre maior dentro de um certo contexto. Por exemplo, por que na adolescência a molecada tende, né, não só os meninos, mas as meninas, a rebeldia? É a fase que eles começam a descobrir que papai e mamãe não são super-heróis. Eles começam a entender as falhas e contradições dos pais. Eles começam a pensar de uma forma diferente. A expectativa deles em algumas áreas cresce e em algumas casas é impossível suprir isso. Aliás, eu sempre digo que a decepção é proporcional à expectativa. Irmãos, eu lembro quando criança, não é só os pais, no ambiente familiar. Um dia estávamos na igreja, cantando o velho e bom hino. Chuvas de bênçãos. E a gente cantando, eu como criança. Para criança tudo é literal, né? Chuva de bênção. Eu viro para o Adriano, meu irmão mais velho, 2 anos mais velho. Eu digo: o que é chuva de bênção? Ele olha para mim e diz: você não sabe? Eu falei: não. Ele falou: não tem a chuva de água? Eu falei: tem. Ele falou: a chuva de água não sai do céu e molha a terra? Eu falei: sim. Ele falou: chuva de bênção é o contrário. Ela sai do chão e molha o céu. O pior é que eu não sabia que ele estava tirando com a minha cara. Eu acreditei nele de todo o meu coração. Era o meu irmão mais velho. Era o meu herói, era o sabe-tudo da família. Irmão, até que passou uns aninhos, e não foi muito, e eu descobri que ele estava tirando com a minha cara. Esse dia eu falei para ele: pensa na decepção. Porque a decepção é proporcional à expectativa.
Eu creio que quando nós entendemos, querido, a importância que a família tem dentro dessa visão, a maneira como enxergo família, ela vai afetar a minha relação com Deus. Isso tem que me levar a um lugar muito definido. Não só de procurar viver da melhor forma possível a família, de maneira que a gente toque os outros, mas a gente também tem que permitir, querido, que Deus traga muita cura para as nossas experiências familiares. Davi diz no Salmo 27:10, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O que ele está entendendo? Pai e mãe, por melhores que sejam, podem falhar comigo, mas eu preciso enxergar Deus indo muito além dessa visão e da limitação e da falha dos meus pais. É quando a gente começa a descobrir essa visão em Deus, dessa família celestial perfeita, e a gente se permite ser sarado na visão que a gente tem. Querido, por que Deus ele foi tão rigoroso nessa questão que eu falei antes dos pecados familiares? Você vai encontrar na Bíblia Deus defendendo a família com unhas e dentes. Porque a visão que nós temos de família, ela vai afetar profundamente a relação com Deus. É por isso que nós estamos vivendo um tempo, querido, que a gente precisa não só edificar famílias corretas, mas promover uma visão sadia. No dia que Deus começou a falar sobre isso comigo, Ele me disse, você erra quando você só ensina sobre casamento para os casados ou para quem vai casar. Deus me disse, tem pessoas no meio da igreja que já chegaram divorciadas, viúvas, ou que decidiram não casar. E elas têm que ser ensinadas sobre casamento. Tem solteiros e até mesmo casais que decidiram não ter filhos, que eles têm que ser ensinados sobre criação de filhos. Irmão, tudo que a Bíblia diz sobre família, todos nós precisamos entender. Porque isso não é só para orientar a minha e a sua família. É para nos ajudar a ter uma visão correta de família. Eu olho na minha igreja, na vida dos discípulos. Irmão, quem cresceu numa casa que os irmãos viviam brigando, se pegando, era um barraco atrás do outro. Eles estão entre os mais barraqueiros da igreja. É verdade. Aqueles que cresceram num ambiente onde aprenderam muito o relacionamento e o respeito, eles se saem muito melhor. Agora, eu não posso só olhar para trás e dizer que o meu estilo de relação com Deus e vida cristã é algo onde eu só vou ser vítima de tudo que aconteceu. Nós podemos permitir, precisamos deixar Deus trazer muito conserto para o nosso coração. Você pode dizer amém? Naquele dia Deus começou a falar no meu coração, Ele diz, eu não quero sarar só as famílias, eu quero sarar a visão familiar. Por exemplo, um filho que teve problemas sérios com o pai de relacionamento, e o pai já morreu. Ele não tem como consertar mais, acabou. Você concorda comigo? No entanto, a visão errada que está no coração dele pode ser consertada, ainda que não haja mais um relacionamento para consertar. E quando eu comecei a entender isso, querido, nós começamos a ministrar de uma maneira muito diferente a vida do nosso povo. E a gente tem visto a diferença que isso tem produzido. Foi com esse temor no coração que eu comecei a separar muito tempo para ensinar sobre família, sobre o modelo bíblico, sobre a visão que nós devemos ter. Eu creio de todo o meu coração que Deus não quer restaurar só a minha e a sua família. Sempre que a Bíblia fala de avivamento, querido, Deus está dando pistas de que Ele quer mexer nas famílias. Malaquias diz, Ele virá como o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Só uma pergunta, quem me dá mais 10 minutos? 10 minutos, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aleluia, vocês são ótimos. Não estou brincando, já estamos quase aterrissando. Eu realmente tenho considerado e entendido, querido, essas verdades. Quando a Bíblia fala de avivamento, ela vai mexer nas famílias. Malaquias. Ele virá como o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Cura para quê? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Querido, o estado da família determina a condição e a qualidade de vida espiritual, porque isso vai afetar. Joel profetizou, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que ele diz? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que Deus está dizendo? Eu não quero pegar só você, eu quero entrar dentro da sua casa, eu quero pegar a próxima geração, eu quero tocar os seus filhos. Querido, quando Deus fala de avivamento, Ele quer visitar as nossas famílias. E eu creio que Deus quer nos levar a um lugar onde a gente se permita ser profundamente trabalhado na visão familiar, no entendimento correto.
A gente não pode tentar viver família só de forma natural. Paulo escreve a Tito e diz, diga às mulheres mais velhas, que ensinem as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Irmãos, amar os maridos a gente entende que vão precisar de ajuda mesmo, que a gente dá muito trabalho. Mas os filhos, vamos pensar nisso. Uma mãe tem que ser ensinada sobre amar os filhos. A gente olha e diz, mas é instintivo. Mãe se doa, se sacrifica. Mas o que Deus está dizendo, querido, que a forma de amar dentro de casa, a maneira como a mulher ama o marido, não é só a resposta emocional de quem se apaixonou. A maneira como a mulher deve amar os filhos não é só o apelo ao que é instintivo. Isso qualquer pessoa natural, querido, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a palavra, pode fazer. O que nós precisamos aprender é amar como Deus, é entrar em sintonia com todos os recursos do céu. E sabe, se nós levarmos as nossas famílias a viver dessa maneira, nós não vamos só melhorar a qualidade de vida emocional. Isso vai afetar profundamente a nossa própria relação com Deus. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? E aí eu termino falando com você em pé. Eu creio que Deus não quer sarar só famílias. Eu repito. Eu creio que Ele quer sarar a visão familiar. Você pode dizer amém? Eu me lembro de tantas experiências onde eu vi Deus fazendo algumas coisas na minha própria vida, na minha história, no contexto nosso, da própria família. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele colocou diante de mim uma proposta diferente, não só do que eu imaginava, mas do que meu pai, que já era pastor na época, sonhava. Diferente da maioria, eu não fui para o seminário, eu não fui fazer teologia. E na época, a maneira como Deus estava tratando comigo era muito diferente daquilo que meu pai acreditava que eu como filho deveria fazer. E a gente começou a bater muito de frente. Até um dia que ele me deu uma prensa e eu creio que ele tinha todo o direito de fazer isso. Eu tinha deixado um emprego num banco e ele tinha apostado que aquilo seria algo muito bom, pelo menos nos anos em que eu me prepararia, mesmo se não fosse seguir carreira. Eu tinha entrado numa condição especial. E eu abri mão de tudo isso, eu me lancei no ministério assim de uma forma louca, e meu pai não conseguia entender aquilo na época. E um dia ele me deu um aperto. Ele disse, você quer viver e morar debaixo do meu teto, você vai ter que fazer as coisas do meu jeito. Ele falou, eu não concordo com a forma como você está conduzindo, mas se você acha que já tem idade para mandar no seu nariz e fazer do seu jeito, eu falei, então eu quero que você assuma a responsabilidade de uma vida de adulto. Em outras palavras, ele disse, você tem a liberdade de sair debaixo do meu teto, então você vai fazer do seu jeito. Eu lembro que aquilo me doeu, mas me doeu muito. Eu dizia, pai, o senhor tinha que estar orgulhoso de ter um filho que está se jogando em Deus dessa forma. Eu acredito que ele achava que o aperto que ele estava me dando ia funcionar. Mas eu falei para ele, você é inflexível nisso? Ele disse, sou. Eu falei, eu também sou na minha posição. Eu só lembro dele ter me dito, então, velho, sua decisão está tomada. Eu falei para ele, nós vamos ficar brigados se eu sair de casa. Ele falou, de jeito nenhum. Espero que você me visite, me honre, sou seu pai, estou te dando direito de fazer a sua escolha. Eu lembro, peguei uma mala, comecei a botar as roupas dentro. Dona Zeni, minha mãe chorando, não faça isso. Falei, vou estar aqui filando uma boia de fim de semana, pedindo sua ajuda para muita coisa. Mas falei, eu vou seguir o meu caminho. Irmão, foi 3 meses morando fora de casa. Tinha dia, eu me lembro, que eu andava umas 2 horas a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Teve ocasião de eu jejuar 2, 3 dias, porque não tinha o que comer. Tomar um banho frio, irmão, só tinha o cano, não conseguia botar o chuveiro ali. Mas eu estava decidido a pagar qualquer preço. No entanto, eu fui dormir na casa dos meus pais. Na verdade, passei a visitá-los. Acabei ficando até mais tarde. Na hora de ir embora, meus pais disseram, olha, você está morando muito longe, num lugar perigoso. A gente prefere que você durma aqui e vá amanhã. E a gente realmente não estava brigado. Então eu decidi dormir. Falei, amanhã eu vou.
Mas no dia seguinte eu acordei, querido, de uma forma muito diferente. É como se a porta do quarto estava fechada. É como se eu ouvisse dentro do quarto, como se alguém tivesse colocado uma caixa de som, com som amplificado. Eu via meu pai e minha mãe conversando na cozinha, mas alto, alto, muito alto. Eu via os barulhos, minha mãe arrumando a mesa para o café da manhã, xícara batendo, panela no fogão ali, o bule, mas tudo era muito alto. Eu ouvia a conversa do meu pai com a minha mãe. Ele dizia: Zeni, achei um negócio no Opala. Ele tinha um Opala Commodore, né? Eu falei: achei um cara numa garagem aí que troca o meu Opala em outros 2 carros. Ele me faz o negócio mano a mano, ele me entrega uma Brasília e um Fiat 147. Só meu pai que dirigia e o Adriano, meu irmão mais velho, que já tinha o Fuscão dele. Minha mãe falou: para que você precisa de 2 carros? Meu pai dizia para minha mãe assim: será que se eu der a Brasília para o Luciano, na verdade para o ministério dele, já estava viajando muito, ele vai entender com essa minha atitude que eu estou querendo consertar as coisas. Mas ele visivelmente estava dizendo: nem a pau que eu dou o braço a torcer, que eu volto atrás no que eu falei, mas será que se eu fizer isso, ele vai entender? E quando a conversa chegou nesse ponto, irmão, desligaram-se as caixas de som, não ouvia mais nada. Eu entendi o Espírito Santo falando comigo: eu te deixei saber o que está acontecendo lá antes do café da manhã. E ele falou ao meu coração: faça a sua parte, não dificulta as coisas. Tipo, não é o velho que vai se dobrar, é você que tem que fazer isso. Eu fui, sentei na mesa do café. Eu ouvi ali, bem mais baixo agora, mesmo estando com eles, os mesmos barulhos. Mas quando eu cheguei, eles pararam de conversar. E eu lembro que eu falei: pai, eu queria sair debaixo do seu teto só para casar ou para ir para o campo missionário. Eu não queria estar vivendo na mesma cidade, morando em outro lugar, porque a gente não entrou num acordo. Eu falei: no entanto, o senhor tem todo o direito de ter proposto o que o senhor propôs. Eu falei: mas eu só quero te pedir uma coisa, me dá até o fim do ano. Se você não conseguir ver na minha vida que isso é o que Deus mesmo está fazendo, eu volto atrás. Eu faço tudo do jeito que o senhor quer que eu faça, porque eu não quero te desonrar. Mas eu falei: se você ainda não conseguiu ler isso, que Deus está me dirigindo dessa forma, me dá só até o fim do ano. Porque se você não reconhecer, eu volto atrás em tudo. Ele falou: por mim tudo bem. Eu falei: até o fim do ano, enquanto eu estou esperando o senhor entender isso, eu posso voltar para casa. Ele ainda deu uma difícil. Pode. Irmãos, eu tenho um ministério antes e depois daquele dia. Eu creio em algo especial na bênção dos pais. Naquela tarde, meu pai apareceu com um Fiat 147, uma Brasília, do jeitinho que eu ouvi a conversa. E naquela tarde ele me deu, meus irmãos protestaram: nós nunca ganhamos carro, só o Luciano. Ele falou: não dei carro para filho nenhum. Ele falou: ofertei para um ministério. Foi o jeito que ele arrumou para... E foi quando tudo começou a deslanchar. Sabe, querido, se eu e você começarmos a perceber, existem tentativas de Deus o tempo todo de trazer interferência. O problema é que a maior parte do tempo a gente é muito duro. Eu creio que é por isso que a Bíblia disse: hoje ouvides a voz do Espírito, não endureça o coração. Aquele dia é como se Deus dissesse: ó, seu pai só consegue vir até aqui, você facilita o resto. E ao longo, querido, da minha história e da história de muita gente, eu vejo Deus tentando levar as pessoas a um lugar de perdão, a um lugar de acerto, de conserto. Eu creio, querido, que nessa noite alguns de nós temos que perdoar de verdade alguns que nos feriram, porque o ambiente familiar é onde a gente mais se machuca. Salmo 55, 12, se fosse um estranho que tivesse feito isso, eu entenderia. Se fosse o inimigo dele, eu me esconderia. Mas tu, meu amigo, o que ele está dizendo? É quase um desabafo de até tu, Brutus. Eu esperava isso de qualquer um, menos de você. Porque esse é um ambiente, querido, de expectativa, onde a gente se fere. E talvez Deus te leve a voltar a determinadas experiências, desde a sua infância ou ao longo da sua existência, onde você precisa deixar Deus trazer acerto e conserto. Talvez você olhe para coisas que você fez, familiarmente falando, errado, e que você precisa estabelecer conserto. Conserto com Deus, talvez conserto com as pessoas. Se nós deixarmos Deus sarar a visão familiar, isso vai mudar em muito a nossa relação com Ele. Eu tenho muito pouco tempo para despejar sobre você uma verdade extensa.
Eu gasto umas 300 páginas, querido, nesse livro, só falando de família. Eu quero te encorajar a procurar crescer nesse entendimento e deixar que essa visão familiar afete a sua relação com Deus de forma positiva. Você pode também.